Ouça agora, Coiab Informa. Olá, parentes, sejam bem-vindos. Está começando mais um Coiab Informa, essa edição 14 da nossa série que vem trazendo por meio do rádio diversos conteúdos para você que ligam a Amazônia brasileira ao mundo e também traz notícias do mundo para você que mora dentro da Amazônia. Eu sou Eric Terena e a partir de agora a gente vai ficar muito bem informado. E o Dia da Amazônia é um momento que temos pouco para comemorar e muito para alertar e agir. O futuro da floresta e dos seus povos está ameaçado. Durante a pandemia, as violências estão sendo ampliadas. A principal recomendação de isolamento social para combater a Covid-19 virou privilégio. O agronegócio, os missionários, proselitistas, garimpeiros, madeireiros e tantos outros grupos que cometem crimes dentro dos territórios indígenas não fizeram quarentena e aproveitaram esse período para cometer mais crimes. Um processo de violências que vem sendo incentivado pelo atual governo, seja por discursos ou por medidas que querem legalizar crimes dentro das terras indígenas. O aumento do desmatamento chegou a 827% na terra indígena Trincheira, Bacajá, no Pará, nos últimos meses. Outros 6 territórios indígenas também enfrentam situações críticas, como os Yanomami, os Kayapó, Araribóia, Munduruku, Urueu-Auau e Caripuna. Nelas, violências e degradação do território são acompanhadas de perto por uma disparada nos casos de Covid-19 e colocam em risco justamente quem mais protege a Amazônia. Após 6 meses de pandemia, ainda não há planos concretos para conter o contágio do novo coronavírus entre indígenas ou retirar os invasores das terras indígenas. E no Dia da Amazônia, várias manifestações foram feitas pelo mundo, e a Extinction Rebellion realizou um ato na porta do Parlamento de Londres para marcar o Dia Internacional da Amazônia, 5 de setembro. Com fala de mulheres representando estados da Amazônia, denunciaram o genocídio e o ecocídio em curso na região e chamam a atenção da sociedade inglesa para boicotar produtos de empresas que promovem o desmatamento e os ataques aos povos indígenas. Em Londres, o ato seguiu em marcha até a Embaixada Brasileira e carregava faixas que também se repetiram em outros países da Europa. E nós, povos indígenas do Brasil, recebemos o apoio do ator e produtor Leonardo DiCaprio na campanha Defund Bolsonaro, que busca engajar a sociedade a cortar o financiamento da política de devastação da Amazônia. Na gestão de Bolsonaro, a intensificação do desmatamento e das queimadas no Brasil são notícias diariamente. Receber o apoio de personalidades internacionais para nós, da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil e também da Coiab, é importante para que o mundo saiba que o governo se alia aos algozes da Amazônia, do Pantanal e de tantos outros ecossistemas, incluindo povos tradicionais que deveriam ser protegidos. A publicação você confere em nossas redes facebook.com/coiabamazônia e apib.info. O Pantanal passa por uma fase muito crítica nas últimas décadas, e o que tem se intensificado ainda mais neste ano. O bioma enfrenta uma das suas maiores secas da história recente, sofre com desmatamento e tem o segundo pior período de queimadas desde o fim dos anos 90. O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, registrou somente em agosto 5.935 focos de incêndio, o segundo maior da série histórica desde 1998, quando o INPE começou a fazer um monitoramento. Recentemente, perícias apontaram que infratores provocaram incêndios no bioma e que se espalham há 2 meses, o que vem acontecendo também em nossos territórios na região amazônica. A atual situação do Pantanal, maior área úmida continental do planeta, preocupa os ambientalistas. E o que vem preocupando também são os povos indígenas que habitam essa região. Nos primeiros 7 meses deste ano, o principal rio do Pantanal atingiu o menor nível em quase 5 décadas. A chuva foi escassa, o desmatamento cresceu, os incêndios aumentaram e a fiscalização por parte do poder público, segundo entidades que atuam na preservação da área, diminuiu. Os 150 quilômetros da Transpantaneira não são suficientes para conter o fogo e a fumaça que assola o Pantanal. O fogo já consumiu cerca de 1.200.000 hectares e continua sem dar trégua. Especialistas ressaltam que os decretos estaduais e federais podem não reduzir a quantidade de incêndios caso não haja fiscalização, e assim atingir outros biomas, como por exemplo o Cerrado e a Amazônia.
E uma grande live com jovens indígenas da Amazônia brasileira deve ser realizada no dia 11 de setembro. Em sua descrição, o evento digital traz que ser jovem da floresta é cuidar da natureza, proteger e zelar tudo no que nela existe. Emergência climática é um dos temas que os jovens devem abraçar para cuidar e lutar, garantindo o futuro de várias gerações. E isso nós vamos discutir ao vivo no dia 11 de setembro. E com mediação da coordenadora do Departamento de Juventude Indígena do Rio Negro, a FOIRN, Adelina Sampaio, a live Juventude Indígena, Emergência Climática e Pandemia terá participação de 100% da juventude indígena brasileira. Venha com a gente e some nessa luta. E você pode acompanhar a live em nossas redes, facebook.com/coiabeamazônia, sexta-feira, às 6 horas da tarde e 30 minutos, horário de Brasília. E parentes, a articulação dos povos indígenas do Brasil, em conjunto com a plataforma Candidate-se, provoca uma assembleia online com pré-candidatos indígenas para fortalecer a participação nas eleições em 2020. Será no dia 11 de setembro, sexta-feira, das 10 da manhã às 6 horas da tarde, horário de Brasília, com uma programação voltada para estruturar a representatividade indígena na política brasileira. A programação completa você confere no site apib.info. E a Federação dos Povos Indígenas do Pará, a FEPIPA, que articula e congrega mais de 55 povos indígenas nesse estado, presentes em 52 municípios e protetores das florestas e rios em mais de 25% do território paraense, sendo com base da Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira, a COIAB, e da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, soma a luta contra o garimpo e a mineração e pede apoio por meio de uma carta do povo Munduruku para exigir o fechamento dos garimpos. O povo Munduruku das terras indígenas Sai-Cinzá e Munduruku, localizadas no sudoeste do Pará, é formado por mais de 8.200 pessoas. Há décadas estão lutando contra a invasão ilegal de garimpeiros e de outros não indígenas em seus territórios homologados desde 1991 a 2004. Na carta, a FEPIPA afirma que reconhece e reafirma o que foi decidido e aprovado por unanimidade na Assembleia realizada na aldeia Uaró, Apompu, entre os dias 20 e 22 de agosto deste ano. O povo Munduruku e as lideranças de suas associações e representantes legítimas deliberaram mais uma vez sobre o fechamento dos garimpos que estão dentro dos territórios Munduruku, ilegalmente demarcados, portanto, de usufruto exclusivo dos indígenas. Eles também denunciaram e repudiam a atitude do atual ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, que estabeleceu diálogo com garimpeiros ilegais e apoiou publicamente a atividade criminosa quando em visita à cidade de Jacareacanga, no início de agosto de 2020. Vale enfatizar que o projeto de lei 191 de 2020, o chamado PL da devastação do governo Bolsonaro, que pretende regularizar o garimpo e a exploração de recursos minerais em terras indígenas, foi apresentado no dia 6 de fevereiro, mas está paralisado no Congresso desde então. E consideram também que assim deve permanecer parado. A carta reafirma, portanto, que o compromisso é de não aceitar retrocesso nas garantias dos nossos direitos, conquistados pelo sangue de nossas lideranças, para incluir o respeito a nossas vidas e territórios no Regramento Geral do Brasil, enquanto povos detentores de direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, assim como especificado no artigo 231 da Constituição Federal. E a carta completa você confere em nossas redes. Acesse COIAB Amazônia ou coiab.org.br. A Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira, a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil e o Observatório dos Direitos Humanos dos Povos Isolados e de Recente Contato, vem a público manifestar o mais profundo pesar pelo falecimento do grande indigenista Rieli Franciscato, coordenador da Frente de Proteção Etnoambiental Urueu-Auau, da Fundação Nacional do Índio, no estado de Rondônia. Rieli teria sido flechado no peito pelo grupo de indígenas conhecido como Isolados do Cautário, ou Araparariquara, como são conhecidos pelos indígenas Amondoá que compartilham essa terra com eles. Durante uma vistoria para a verificação de informações sobre o avistamento de indígenas isolados em uma propriedade rural próxima aos limites da terra indígena Urueu-Auau, desde o último mês de junho, quando os indígenas isolados apareceram fora dos limites da terra indígena, Rieli intensificou sua atuação para evitar um conflito entre indígenas isolados e a população não indígena da zona rural do município de Seringueiras, em Rondônia.
O ocorrido surpreende a todos, visto que o grupo de isolados em questão, o qual Rieli conhecia há mais de 2 décadas e trabalhava diretamente nos últimos 10 anos, nunca apresentou esse tipo de comportamento. Assim, é preciso considerar imediatamente que algo alterou o comportamento dessa população, a ponto de reagir com violência. Em 2019, a terra indígena Uruê-Uauau ocupou o ranking das 10 mais desmatadas do Brasil, com pressões constantes em todos os seus limites. A partir do sul, que era protegida pela equipe coordenada por Rieli, é a porção mais preservada e protegida, em função da sua dedicação em proteger esses territórios com ocupação comprovada dos isolados. E é importante destacar que, sem sombra de dúvidas, esse povo não sabia que estava atacando um aliado. E a gente encerra assim essa edição apontando os últimos dados da Covid-19 em terras indígenas da Amazônia brasileira, levantados até o dia 9 de setembro deste ano. São 666 casos suspeitos, sendo 22.754 casos confirmados. São 648 falecimentos registrados, com 127 povos atingidos. Os dados completos você confere em nossas redes. Acesse facebook.com/coiabamazônia e saiba mais de nossas ações e conteúdos em nosso site coiab.org.br. Eu sou Eric Terena e encerramos assim mais uma edição do Coiab Informa. Essa edição foi produzida pela equipe de comunicação da Coiab e Mídia Índia. Produção Thalita Oliveira e Maria Emília Coelho. Edição e voz Eric Terena. Você ouviu Coiab Informa.